Bom dia, irmãos. Deus abençoe a Igreja do Senhor, no nome de Jesus. Hoje nós encerramos o mês da família e atualmente a gente tem uma organização de sermões, né, que a gente já sabe no começo do trimestre, todo mundo que vai estar já com a responsabilidade de trazer a palavra, tanto nos domingos quanto nas quartas-feiras. Isso é uma coisa muito boa, pelo menos para mim, porque quando o meu nome está lá, eu fico muito atento ao que tem sido falado aqui nesse púlpito para aprender com os homens e mulheres de Deus que sobem aqui. E uma coisa muito interessante, a gente está cantando durante esse mês esse hino 595, a gente sempre usa esse hino, né? Um hino muito bonito que fala sobre família, e ele me chamou a atenção esse ano. Olha que coisa, a gente já canta esse hino há alguns anos, né? Já tem alguns anos, e canta todos os domingos durante um mês. Então, esse ano me chamou a atenção. E que coisa, né? Uma letra simples, e fala no estribilho assim: que feliz é o lar onde Deus pode entrar. Então dá a entender que há alguns lares em que Deus não entra. E Deus estava tocando isso no meu coração. Será que no meu lar Deus pode entrar? Aí você vai dizer, óbvio, claro, evidentemente que Deus pode entrar no meu lar. Mas o que se quer dizer com isso o estribilho continua onde todos estão a crescer, tendo um corpo que é são, que convém ao cristão para promover a glória de Deus, para a glória de Deus promover. E esse restante traz um desafio. Será que o seu lar, não estou dizendo a sua casa, não, o seu apartamento, lar não precisa ser um apartamento, uma casa. Talvez o seu lar não seja nem necessariamente onde você mora, você está longe do seu lar é em outro lugar, você ainda se sente pertencente a outro lugar, mas mora, não é isso, é o seu lar. Será que Deus entra no seu lar? E isso me veio refletindo, e eu estava pensando nisso. E quando Deus não entra, por que será que Deus não entra? E ao longo desse mês aqui, eu acho que 1 ou 2 domingos, foi perguntado assim, quem tem muitos irmãos, né? Aí, se eu não me engano, foi a Deig que venceu, não foi? Acho que foi a Deig que venceu. Não foi, irmã? Eu acho que quantos irmãos? Que certo? 10. 10 do mesmo pai e da mesma mãe. Então, tem outros que não são do mesmo pai. Então, ainda tem mais. Olha isso. 10. Ah, tá. Mas tem outras famílias aqui que também... 15, olha isso. Aí, já ganhou, pronto, ó, tá vendo? E percebam que assim, sim, irmã Maria, 16, 11 ainda vivos. 16 sendo 11 ainda vivos. Era muito comum, né, no passado, famílias muito grandes. Tá menos comum. Que seja uma inspiração para... Nas gerações atuais... Concordam comigo que antigamente, quem tinha 10, 12, 15 filhos, assim, tinha o filho e depois via como fazia, não era assim? A gente tem os filhos e depois a gente vê como é que bota comida para todo mundo, depois a gente resolve, não era assim? Hoje em dia as pessoas planejam para talvez não executar, né? Em alguns casos planeja tanto que acaba perdendo o tempo e acaba não executando. Mas quem cresceu com irmãos, eu cresci com 2 irmãos, todo mundo que cresceu com irmãos já deve ter passado por uma situação em que o seu pai ou a sua mãe, seu avô, seu tio, não sei quem é responsável, dá uma bronca, aconteceu alguma coisa, aconteceu errado, e parece que a culpa não é de ninguém. Aí o pai pergunta assim, quem foi que fez? E um fala que foi o outro, outro fala que foi o outro, outro fala que foi o outro, e a culpa não é de ninguém. Aí o pai e a mãe falam assim, não é possível. Eu vi que quebrou um copo. Eu vi, tá aqui, ó. E não foi ninguém? Como que não pode ter sido ninguém? E sempre a culpa é de quem? E fica nessa dúvida, né? Até que tem pais e mães que têm estratégias para descobrir. Fala assim, quem me contar, aí é delação premiada. Quem me contar, eu dou um doce. Não tem isso? Aí pronto, aí já inspira opa, eu acho que eu vou contar, hein? Mas a princípio ninguém conta, porque assim, pode não ter sido eu dessa vez, mas da próxima vez que for, é melhor não falar nada, porque também eu não quero ser dedurado na próxima. E essa realidade dela, concordam comigo que isso é muito comum para quem teve irmãos, para quem cresceu com irmãos? É muito comum isso. E essa situação me lembrou dessa frase que o pastor Eliezer já mencionou aqui, que eu intitulei a mensagem, que o filho feio não tem pai. Esse é um ditado popular, né? Esse ditado
Ele se refere a quando é uma coisa ruim, quem foi que fez? Ninguém vai assumir, tá tão ruim, mas tá tão ruim que eu quero dizer que fui eu. Não. Ninguém tem orgulho, você pode até admitir, ter coragem de admitir, mas ninguém tem orgulho de dizer, tá uma coisa muito ruim, foi eu que fiz. Não, ninguém tem orgulho de fazer isso. Você pode não ter a vergonha de assumir, ok, mas ter orgulho de admitir, não, ninguém tem orgulho de admitir uma coisa ruim. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos hoje, na verdade, sobre esquivas de responsabilidade. E antes do texto mesmo que Deus inspirou no meu coração para trazer, tem um outro texto que está escrito em João 9, João capítulo 9, dos versos de 1 a 4, e esse trecho é o próprio Jesus falando, na verdade, é uma situação que Jesus é indagado e ele responde. E nessa situação, eu tenho a base da inspiração que Deus colocou no meu coração para hoje. A base de tudo está na palavra do próprio Senhor Jesus, em João capítulo 9, versos de 1 a 4. Jesus está andando, está pregando a palavra, e ele se depara com uma situação e é perguntado para ele. Diz assim, verso 1. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos, aqueles que estavam aprendendo com ele, que já deviam saber alguma coisa aí, perguntaram, dizendo, Rabi, mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Aqui está a base do que Deus colocou no meu coração. Quando pergunto assim, ele é cego, eu estou vendo o problema. Aí querem perguntar assim, a culpa é de quem? E Jesus responde assim, culpa? Por que vocês estão procurando culpado? Quem disse que eu estou procurando culpado? Quem disse que ele pecou? Quem disse que o pai pecou? Não. Você está no eixo errado. Você está fazendo a pergunta errada. Você está completamente desalinhado com a obra do Filho de Deus. Jesus estava respondendo assim, nem ele, nem os pais, não importa. Assim, nesse ponto. Isso aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, para que se manifestasse as obras do Filho de Deus. Quem pecou? Quem fez? De quem é a culpa? A gente tem uma tendência de buscar culpado e isso quando não nos passa na mente que a culpa pode ser nossa. Né? Quando a culpa é nossa, você prefere que ninguém busque o culpado. Quando a culpa não é nossa, aí sim, aí você quer saber. Mas quem foi? Quem fez? Quando é com você, espero que ninguém pergunte. Quando é com os outros, eu quero saber quem foi que fez. Deixa eu trazer aqui à frente. Quando alguma coisa dá errado, evidentemente que nesse momento ninguém vai dizer que se assume nisso. Mas quando alguma coisa está errado, pode ser muito satisfatório você dizer, eu avisei. Pode ser muito satisfatório. Quando você vê alguma coisa que, eu estou vendo que está dando errado, aí você, vai dar errado. Lá na frente, quando dá errado, pode ser, ninguém vai dizer, não, eu gosto de fazer isso. Ninguém diz isso. Porque, de fato, agora você pensando com a cabeça fria, você não pensa, não, eu gosto de fazer isso. Só que quando alguma coisa acontece e você avisou, pode ser muito satisfatório você dizer assim, mas eu disse, eu avisei, eu sabia que isso ia acontecer. Não me deram ouvidos. Mas será que esse aviso foi suficiente? Eu digo que não. Porque se tivesse sido suficiente, você não precisaria dizer, eu avisei. Porque a tragédia não teria acontecido se o seu aviso tivesse sido suficiente. Evitou a tragédia? Não. Então parece que esse aviso é uma tentativa que a gente tem de se esquivar da responsabilidade. Se alguma coisa acontecer, eu já avisei. O meu aviso foi dado, a minha parte foi feita. Hoje, até na EBD, a gente estava estudando no livro de Atos, e Paulo faz uma coisa que Jesus já tinha ensinado anteriormente, que é mais ou menos isso mesmo. Paulo estava pregando em Corinto e não quiseram dar ouvido à palavra dele dentro da sinagoga, ele falou assim, eu vou para os gentios, minha responsabilidade com vocês acabou, eu já tinha, o que era para pregar eu preguei, e Jesus tinha falado isso com os discípulos mesmo, quando não derem ouvidos, bate a poeira dos pés e vai embora.
Mas Jesus está falando ali de uma coisa do convencimento. Você não vai convencer ninguém da palavra de Deus. Você leva a palavra de Deus. A palavra de Deus deu o fruto naquele momento que você está vendo ali? Deu. Ótimo. Não deu? Ótimo. Vai embora. Deu. Se o Espírito Santo for fazer a obra dele de alguma forma, isso não lhe compete. Agora a gente está falando de outra coisa. Agora a gente está falando de família. E esse é o ponto. No capítulo 5 de 1 Timóteo 5:8, Paulo, a gente está estudando, está falando bastante lá na EBD dos Jovens sobre Paulo, né? Porque Paulo é um dos principais personagens do livro de Atos. Então a gente está comentando sempre muito sobre Paulo e a gente sempre tenta fazer mais ou menos uma leitura de perfil, de personalidade de Paulo, de acordo com o que ele escreve. Porque Paulo é uma das pessoas que, se mais tem alguma coisa sobre ele na Bíblia inteira, é Paulo, é um dos que mais tem. Então a gente consegue ver bastante coisa. Raramente Paulo é calmo. Geralmente quando ele fala a Timóteo, e olhe lá, ele fala a Timóteo sendo muito amigo, mas depois manda Timóteo ir lá brigar também, não pode deixar acontecer. Paulo geralmente era uma pessoa... E um dos poucos momentos que Paulo foi tranquilo, em 1 Timóteo 5, 8, na verdade, no 5:8, ele fala o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente os da própria família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse texto eu tenho muito cuidado de usar porque o contexto dele não é exatamente falando sobre famílias em geral. O contexto dele é falando sobre as mulheres que ou ainda não são casadas ou não mais são casadas, e ele está mais ou menos dando um relato de conduta, como que as mulheres que não são mais casadas ou que ainda não são casadas têm que se comportar. Mas eu acredito que a mensagem de Deus também pode estar num trecho dentro desse contexto, e nesse trecho é uma coisa que me chama muito quando Paulo fala a Timóteo: se alguém despreza os seus da sua própria família, ele negou a fé. Não adianta você dizer que você tem muita fé em Deus se você não cuida da sua família. Então, na sua família não vale essa lógica de que é assim, eu avisei. Para a sua família não vale a lógica de você bater a poeira do seu pé e ir embora. Para a sua família isso não vale. Se você não cuida dos seus, você negou a fé. Quando Paulo fala a Timóteo, ele até fala assim, ele vem em Timóteo, eu vejo em você uma fé não fingida, que eu via na sua mãe e até na sua avó. Parece que você tem a mesma coisa. Então, veja bem, Timóteo, aparentemente, era um homem de família, né? Era um rapaz de família, que aprendeu com a mãe, aprendeu com a avó. E assim, foi um bom homem que fez a obra de Deus e foi até elogiado por Paulo sobre isso. Agora, quando a gente fala de família, pai, mãe, irmão, marido, esposa, todos nós da família, se um dos seus se perde, a responsabilidade invariavelmente vai ser sua. Se alguém da sua família se perde ou está no caminho de se perder, invariavelmente a responsabilidade é sua. Mas eu não falo com ele há tanto tempo, a responsabilidade é sua. Mas eu não moro mais com essa pessoa, a responsabilidade é sua. Mas eu estou falando do meu pai está acima de mim, a responsabilidade é sua. Invariavelmente, quando os seus se perdem, a responsabilidade é sua. Não importa se você fez tudo para avisar, se você fez tudo para evitar, se a tragédia já aconteceu, vista-se de coragem, enfrente o problema, seja honrado e assuma a responsabilidade pela sua família. Não importa de quem é a culpa, não importa quem fez ou quem deixou de fazer, não importa quem pecou, os pais ou foi ele para que nascesse cego, não importa. Importa resolver. Foi isso que Jesus fez. Importa resolver, ele é cego. Vocês estão querendo discutir de quem é a culpa? Ele é cego. Não estão vendo que ele é cego? Vamos resolver o problema dele? Não interessa de quem é a culpa, vamos resolver? Assuma a responsabilidade sobre a sua família. E agora, na verdade, o texto que a gente vai discorrer aqui brevemente aqui no nosso sermão hoje, está no primeiro livro de Reis,
1 Reis, a gente vai ler capítulo 20, dos versículos de 12 a 21. Aí é um pouquinho maior, então eu vou tentar ler um pouco mais brevemente. 1 Reis 20, do 12 ao 21. Não era isso não. Eu errei o texto. Segundo Reis, desculpa. Segundo Reis, falei errado. Segundo Reis 20, é isso aí, eu botei 1 Reis, mas era Segundo Reis, perdão. Segundo Reis 20, do 12 ao 21, é isso aí. Desculpe. Diz assim a palavra de Deus: naquele tempo enviou Berodaque, Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas e um presente a Ezequias, o rei, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvidos, e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que não lhes mostrasse, nem em sua casa. E então o profeta Isaías veio falar ao rei Ezequias e lhe disse: que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? Disse Ezequias: vieram de um país muito remoto, da Babilônia. E disse ele: que viram em tua casa? Disse Ezequias: tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que vem, dizem, que tudo quanto houver na tua casa e o que entesouraram os teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. E ainda até teus filhos que procederam de ti e que tu geraste tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. E então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: e não haverá, pois, em meus dias paz e verdade? Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e o aqueduto, e como fez vir a água à cidade, porventura não está escrito nos livros das crônicas dos reis de Judá? E o verso 21, e Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Nós estudamos sobre os monarcas de Israel há pouco tempo, acho que foi no começo desse ano. E Ezequias era filho de Acais. Acais foi o 12º rei e Ezequias foi o 13º rei de Judá. E Acais fez tudo que era errado. Acais fez ídolos e destruiu altares e fez tudo que era errado. Não importa agora os detalhes disso. Ezequias cresceu nessa realidade, chegou a reinar junto com seu pai Acais, até que Acais morreu e ele reinou sozinho, e Ezequias tentou fazer as coisas direito. Resgatou os altares de Deus, tirou a idolatria da forma que ele pôde, quebrou os ídolos, os postes, e tentou fazer o que era certo. E a Bíblia começa dizendo sobre o reinado de Ezequias que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Ezequias, na verdade, ele é mais conhecido por uma situação muito interessante que ele teve com o profeta Isaías, que na verdade é nesse mesmo capítulo, só que é dos versículos 1 até o 11, que a gente não vai ler agora, mas o que acontece é que Ezequias fica doente e Isaías, profeta de Deus, vai até Ezequias e fala assim: ó, põe em ordem a sua casa, porque não vai mais ter vida, você vai morrer. Deus manda dizer. E Ezequias se virou e chorou amargamente e falou com o Senhor: Senhor, mas eu fiz tudo certo, tentei fazer tudo certo, tem misericórdia. Aí, enquanto Isaías estava indo embora, no meio do pátio, diz a palavra, Deus fala com Isaías: volta lá. E Isaías volta. E quando ele volta, Isaías fala assim: ó, eis que o Senhor ouviu a sua oração e ele te dará mais 15 anos. E aí, as nações por aí ouviram que o rei de Judá ficou doente. Babilônia era um desses reinos e ouviu falar que o rei Ezequias ficou doente e mandou emissários lá. E os emissários que foram a Ezequias, o que Ezequias fez? Mostrou tudo que tinha com muito orgulho.
Toda a prata, todo o ouro, todas as armas, todos os salões, toda a glória do reinado que Deus lhe permitira conquistar. E Isaías pergunta assim, o que você fez? Ele falou assim, eu mostrei tudo. É orgulhoso, né? Mostrei tudo, porque Deus vai me dar mais 15 anos. Ficou feliz, mostrou tudo que tinha, toda a sua glória. Isaías falou assim, pobre coitado, mal sabe você que tudo isso que você tem lhe será tirado. Os seus filhos serão levados, serão sequestrados. Sabe o que ele responde? Boa é essa palavra, porque não vai ser comigo. Ezequias responde, boa é esta palavra. Meus filhos serão levados? Pelo menos não é comigo, eu não vou ser levado. Boa é essa palavra. Tem noção da gravidade que é isso? Os filhos dele iam ser levados para serem escravos, eunucos na Babilônia. E ele fala, boa é essa palavra, porque nos meus dias haverá paz. Se os meus filhos serão levados, então não será na minha época. E Ezequias responde, boa é essa palavra. Ele estava mais preocupado com o seu reinado, com o seu tempo como rei, menos preocupado com a sua família, menos preocupado com seus filhos. A responsabilidade não é dele. Ele não vai estar nem aqui, já vai ter morrido, então para ele está tudo bem. Para ele não tem problema nenhum. E na verdade a gente tem outros exemplos de bons homens que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor e que foram tragédias dentro de casa. Davi tem dois casos emblemáticos em 2 Samuel 13 e logo depois em 2 Samuel 15. Em 2 Samuel 13 fala que o primogênito dele, Amnon, violentou a meia-irmã Tamar, que era irmã de mãe, né? Irmã de mãe de Absalão. Olha isso. E aí quando o rei Davi descobre isso, ele, realmente, né? Olha que coisa, isso não podia ter acontecido, e não faz nada. Ele simplesmente, realmente, isso é um grande problema. Olha o que meu filho fez. Sabe aquele pai que vê o filho fazendo aquelas atrocidades e fala assim, ai, larga isso, não bate. E você fala assim, tá resolvendo? Tá resolvendo? Não tá resolvendo, então faz alguma coisa. Se mexe, parece que você fica agoniado de você chegar lá para resolver. Não tá resolvendo. Se não tá resolvendo, muda de estratégia. Só não deixa a sua família ir para o buraco que você está vendo ela ir. Muda de estratégia, se mexe. Para de dizer, mas eu estou avisando, mas eu avisei. Esse menino é um levado, hein? Tá resolvendo? Se não tá resolvendo, se mexe. Vista-se de coragem. Não está na hora de você depois dizer, mas eu avisei. Não é momento disso. É momento de resolver. Além de Davi, eu falei de Amnon, mas Absalão, que era irmão de Tamar, ele acabou assassinando seu irmão por vingança, assassinou Amnon, e depois fugiu, e depois de fugir, ele tenta criar o próprio reinado, e consegue dar um golpe de estado, e tira Davi do trono, para ele mesmo assumir. Olha que bagunça, olha que bagunça. Davi, homem segundo o coração de Deus, errou feio, fez uma porção de coisa errada. Além disso, outro grande homem de Deus, Eli. Eli foi um homem que, como diz em 1 Samuel 2, foi profetizado a Eli que os filhos dele eram extremamente corruptos. E até mesmo naquele caso emblemático em que Deus chama Samuel durante a noite, e Samuel não sabia que era Deus, e acha que é Eli. Ele fala assim, Senhor, me chamou? Eu falo assim, não te chamei não. Aí, segunda vez, me chamou? Não te chamei não. Na terceira vez, Eli entendeu, é Deus que deve estar falando com ele. Quando você me ouvir te chamar de novo, fala assim, Senhor, fala que teu servo ouve. E aí, quando Deus fala a Samuel, ainda menino, uma das coisas que Deus fala a Samuel é que Deus não perdoaria a transgressão dos filhos de Eli. Tanto é que depois, na manhã seguinte, Eli pergunta a Samuel, o que Deus lhe falou? Não me esconda nada, fala tudo. E aí Samuel fala, então tá bom, ele falou que os seus filhos são corruptos e ele não vai perdoar. E Eli fala assim, eu imaginava. É isso que ele faz. Que pena. É isso. Grandes homens de Deus que tentaram fazer uma boa obra, que foram até bem-sucedidos na sua empreitada, mas dentro de casa, tragédia. Por quê? Porque, esse menino é um levado. Pega ele, sacode ele, fala com ele, acorda, não pode deixar isso assim. Vista-se de coragem e resolva. Mas a culpa não é minha, a culpa é do pai. Você, a mãe, fala, a culpa é do pai. Você, pai, fala, a culpa é da mãe.
Você que é irmão, fala assim, ó, quem mandou ele não ouvir a gente? Isso não resolve. Uma coisa é certa, a vida em família, ela está fortemente ligada à cultura. Tanto é que você pode ter nascido numa família que é muito fria, distante, e você foi para o caminho contrário. Você é uma pessoa, quando você constituiu a sua própria família, você se tornou muito próximo, muito apegado à sua família. Ou o inverso, sua família era muito agarrada, todo mundo vivia junto, só que, por causa das situações da vida, quando você teve a sua família, você se afastou dos seus pais, dos seus irmãos, já não tem mais contato, acontece. E, às vezes, você como filho buscou ao máximo dar o maior orgulho para os seus pais. Meu pai queria que eu fizesse isso na vida, eu vou tentar fazer o que ele queria porque eu quero dar orgulho a ele. Ou então o contrário, meu pai dizia que eu não ia servir para nada, agora, só de raiva, eu vou conseguir ser grande. Isso acontece muito, né? A gente absorve a cultura familiar e aí a gente reage a isso de alguma forma. Ou reforçando, ou negando, mas a gente sempre reage a essa cultura. Uma coisa é certa, a família sempre vai ter um impacto muito grande na sua formação de alguma forma, seja na reflexão para ajuste de conduta, para você melhorar alguma coisa, quer seja na inspiração, na tentativa de dar orgulho para alguém, e aí que as coisas começam a ficar difíceis, porque a sua família sempre será a sua responsabilidade. Sua família sempre será a sua responsabilidade. Ah, mas os seus netos, mas ele tem mãe, tem pai, não importa, tá vendo, indo a coisa ir para o ralo, a responsabilidade é sua. Assuma a responsabilidade. Aprenda com Jesus. Não importa quem pecou, não importa quem vacilou, não importa quem fez errado. Importa que Deus seja glorificado. Foi isso que Jesus disse. Não importa, não, o pai pecou, ele pecou. Não. Isso é para a glória de Deus. Importa que Deus seja glorificado. Importa que na sua casa, não interessa quem errou para que as coisas estejam do jeito que estão. Para que a pessoa esteja mal do jeito que está, não importa de quem é a culpa. Importa que Deus seja glorificado, que feliz é o lar onde Deus pode entrar. Importa que o seu lar seja um lugar onde Deus pode entrar. Amém.